República, Jair Bolsonaro. Boa noite a todos. Terminamos agora uma reunião. Os ministros nossos, em especial da área econômica, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Relembramos o que passamos por ocasião da pandemia, lamentamos as mortes, falamos da participação do governo para que a economia fluísse, não estagnasse. Assim foi o auxílio emergencial, foram os programas para manutenção de emprego, como o BEM e o PRONAMP, entre tantas outras medidas, que, no final das contas, o gasto do governo federal foi em torno de 700 bilhões de reais. A pandemia, pelo que tudo indica, ela está passando. E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então, a Câmara dos Deputados, o comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar, que está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade. Tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também, na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS, e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. Boa noite a todos. Como disse o presidente, o enfrentamento da guerra ao Covid, a primeira grande onda que se abateu sobre nós mantivemos todo o tempo o duplo compromisso. De um lado, proteger a saúde dos brasileiros, salvar vidas, preservar empregos, e fomos implementando em camadas
todas as medidas que foram nos protegendo. Tivemos um desempenho que tem sido muito elogiado lá fora, porque foi mantido esse compromisso de responsabilidade fiscal, ou seja, nós somos uma geração que pagou pela guerra, nós não transferimos os custos em endividamento em bola de neve para gerações futuras. Da mesma forma, quando começa essa segunda grande guerra mundial, porque o fato é que a invasão da Ucrânia pela Rússia fez disparar o preço da comida e da energia. Quando nós somos atingidos por esse golpe, é natural, absolutamente natural, que a política reaja e queira proteger a população brasileira, novamente, agora de um inimigo diferente, que é o preço de comida e energia. E o presidente, já o ano passado, tinha manifestado o interesse nesse compartilhamento de custos. Se a economia voltou forte e a arrecadação está aumentando, existem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que é justamente transferir uma parte desse aumento de arrecadação para a população. Nós estamos com esse comportamento de transferência do aumento de arrecadação para a população brasileira. Então, esse PLN 18, que a Câmara, PLP 18 que a Câmara aprovou, ele, de certa forma, diz o seguinte: tem um critério de essencialidade, todos têm que se engajar nesse combate, nessa guerra, todos têm que colaborar, principalmente se receberam recursos abundantes. Nós gastamos quase 700 bilhões de reais justamente para proteger todo mundo, e estados e municípios estão numa situação em que nunca tiveram antes, todos em equilíbrio, todos em azul, pagaram os fornecedores, estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários, quando a guerra ainda não acabou. E a guerra que está vindo agora é justamente essa guerra de comida, de preço de comida e de energia. Então, nós estamos justamente renovando o nosso compromisso de proteção da população brasileira com uma cooperação entre os entes federativos, uma cooperação das duas casas, o Senado e a Câmara. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto de 17%, essa seja a colaboração dos estados e municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso. Então, se vai haver uma redução de diesel, se vai haver uma redução dos impostos federais também, como a CID e PIS/COFINS, nessa PEC dos combustíveis e da energia, o governo federal se dispõe a transferir recursos, que é uma forma de fazer o repasse para estados e municípios, ressarcindo, transferindo receitas para que eles, então, possam reduzir. Eu vou dar um exemplo muito simples, só para ficar todo mundo com isso bem claro. Suponha que o preço de um combustível é 100, mas você tem um imposto federal de 5 e um imposto estadual de mais 5. Então, ele está sendo vendido por 110. Um subsídio é quando um bem de 100 é vendido por 90. Ele está sendo vendido abaixo do preço. E aí isso envolve um subsídio. Não é o caso. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: o preço é 100, nós não vamos vender por 90. O preço é 100. Só que tem um imposto de 5 federal, que nós já eliminamos, e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5 dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação por estarem contribuindo para atenuar o impacto sobre o povo brasileiro dessa segunda grande guerra que nós estamos enfrentando. Então, se observarem, essa guerra começou há 100 dias. Então, quando ela começou, houve as primeiras movimentações, nós fizemos o PLN 11, pedimos a contribuição de todos, fomos também ao Supremo quando houve uma diferença de interpretação quanto a um acordo que havia sido feito, e aí veio o PLN 18, que faz o teto de gasto, que é um conceito extraordinariamente importante, muito relevante,
O governo não pode, qualquer que seja o ente federativo, não pode passar para 30, 40, 50, 60, o número que ele quiser. Deve haver um teto de gastos. Da mesma forma que há um teto de gastos, deve haver um teto de impostos. Então, esse conceito é um conceito muito sólido, muito importante, e eu termino dizendo que nós estamos mantendo o nosso duplo compromisso. Primeiro, nós vamos proteger a população brasileira novamente, o governo federal transferindo recursos, não para dar um subsídio, mas para transferir recursos exatamente para permitir redução de impostos, que sempre foi o nosso programa. Redução de impostos. É o que nós estamos fazendo. E é muito parecido com o que aconteceu lá atrás com a cessão onerosa. Nós, na verdade, transferimos recursos para estados. Então, quando você tem um teto de gasto, você fala, olha, o teto aqui tem que ser respeitado. É claro, é para o governo não crescer. Não se trata disso. Trata-se justamente de uma transferência extraordinária de recursos para que os estados possam, então, transferir uma parte do aumento de arrecadação para a população brasileira. Eu termino dizendo que todas as economias do mundo estão fazendo isso, quer dizer, os 11 dos 14 mais importantes países europeus estão estudando formas de baixar impostos, os estados americanos estão baixando impostos, o nosso governo, de novo, está na frente, porque nós estamos tentando nisso, e o presidente está falando nisso já desde o final do ano passado, como reduzir essa carga tributária, e é um esforço cooperativo entre os entes federativos. Nós estamos transferindo recursos para os estados para que eles possam transferir uma parte do aumento de arrecadação deles para a população brasileira. Então, é isso que nós estamos fazendo. É muito importante entender que continua em pé o compromisso de responsabilidade fiscal e mais. Tem tempo definido, até 31 de dezembro, e valor definido. Isso aí vai ficar bastante claro, brevemente, que esse valor, dentro do compromisso de responsabilidade fiscal, que é inteiramente subscrito, tanto pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, ambos mantiveram esse compromisso durante todo o combate à pandemia. Não faltou recurso para a população brasileira, mas eles aprovaram, junto com o nosso presidente da República, todas as medidas que tornaram possível manter o compromisso de responsabilidade fiscal. É exatamente o mesmo caso que vai acontecer agora, numa intensidade muito, muito menor, por um período definido e com um valor definido também. Então, é muito importante isso para todo mundo entender que nós temos receitas orçamentárias extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento. E justamente essa expansão de transferência de recursos para outros entes federativos vai estar limitada a essas receitas extraordinárias ainda não lançadas no orçamento. Então, tudo que a gente está vindo, justamente pelo vigor da recuperação econômica, esses recursos estão vindo extraordinários, acima das nossas previsões, isso será repassado para a população brasileira através da redução de impostos pelos estados. Tecnicamente, é só isso. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Que esse momento torna muito claro a preocupação do Congresso Nacional, eu falo pela Câmara dos Deputados, do governo federal, momento de muita dificuldade no que a gente pode chamar de rebote da pandemia, da parte que se referia a uma pandemia sanitária. Nós saberíamos que viria os problemas econômicos e que todos acarretariam principalmente nas pessoas mais carentes, aqueles que fazem parte da base da pirâmide. E é com esses, basicamente, que nós estamos preocupados no Congresso Nacional, na Câmara. As conversas têm sido muito frequentes com o presidente do Senado, o presidente Pacheco, que tem a mesma preocupação de diminuirmos os impactos da inflação, da crise causada pela pandemia e da crise causada pela guerra da Rússia com a Ucrânia no que diz respeito à energia e combustíveis. Rapidamente, nós aprovamos o PLP 11, que fazia um congelamento ad rem de preços de ICMS dos estados. Todos vocês acompanham, não houve um final tranquilo na interpretação por parte do colegiado de secretários da Fazenda, na obediência da lei aprovada na Câmara e no Senado. Nós
numa iniciativa do presidente Pacheco, produzimos uma correspondência para que eles ficassem cientes da insatisfação do Congresso com o não cumprimento parcial da lei, o que levou à discussão do PLP 18, que de tão simples e tão claro não resta dúvidas que não há na população brasileira, nem no Executivo, imagino que no Judiciário, nem no Legislativo, ninguém que não considere essenciais energia, transporte, combustível e comunicação nos dias de hoje. Pois bem, o PLP foi aprovado na Câmara por unanimidade, seguiu estar no Senado. Temos conversado muito com o presidente Pacheco, a quem nós reiteramos o apelo de votação do PLP, com discussão. E fomos convidados hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Ciro, o ministro Paulo Guedes, o ministro Anderson, o ministro Saxida, e integrantes do governo, para que fosse discutido com o presidente da Câmara, presidente do Senado e relator do PLP 18 no Senado, as possibilidades do governo federal avançar na sua contribuição, eu entendo assim, ministro Ciro, com relação aos efeitos de mitigar, diminuir praticamente a preocupação com aqueles que sofrem mais na ponta da tabela, aqueles que não podem comprar o seu botijão de gás, aqueles que não podem abastecer a sua moto, o caminhoneiro que está com dificuldades de manter o seu negócio em pé com frete, e o governo federal se dispõe, como disse o presidente, anunciou aqui, a compensar, a ressarcir os estados que fizerem, depois que nós tramitarmos na Câmara e no Senado uma PEC que autorize isso, a diminuição a zero das tarifas de óleo diesel, de gás de cozinha. O governo ressarcirá aos estados essa arrecadação até o limite da essencialidade. E o governo federal também se dispõe, a partir de agora, a zerar PIS, COFINS e CID, em cima também da gasolina e do álcool. Tem a sensibilidade da Câmara dos Deputados, eu penso que essa iniciativa ela avança no sentido de diminuição dos índices inflacionários e de um acalento na vida daquelas pessoas que estão, presidente, na ponta, no sofrimento, no dia a dia, nas cidades mais humildes e na base da pirâmide do povo brasileiro. Afeta a classe média, tira o humor da classe mais alta, mas massacra os mais humildes. E é a eles a nossa preocupação da Câmara dos Deputados, quando nós já estamos há muito tempo tratando dessas questões que nós sabemos que não startam aumentos, mas que significam muito na conta do contribuinte, tanto da energia, quanto dos transportes, quanto dos combustíveis e das comunicações. Então, nós aqui esperamos, como é democrático, que o Senado, e esse apelo a gente já fez publicamente nas conversas, tenha a tranquilidade, a autonomia, a sensibilidade na aprovação do PLP 18, e que nós, após isso, tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais sem prejuízo nenhum para os governadores pelo ressarcimento do governo federal. Eu queria agradecer a oportunidade e a Câmara continua atenta ao combate aos efeitos da pandemia que nós ultrapassamos no ano de 2020 e 2021 e agora estamos no rebote da parte econômica dela. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao presidente da República e aos seus ministros de Estado pelo convite feito ao Senado para que participasse dessa reunião, um exercício democrático da busca de consensos, da identificação dos pleitos, dos apelos, e nessa reunião, em que se fez presente também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, há uma afirmação do Poder Executivo Federal pelo presidente da República, no sentido de aprovação do PLP 18, já votado na Câmara dos Deputados. Lançaram-se diversos fundamentos acerca da essencialidade em relação
a esses itens que estão contidos no PLP 18. Desde que o projeto chegou ao Senado Federal, o designado senador Fernando Bezerra Coelho, que tomou parte também da reunião, que eu fiz questão que participasse para que ouvisse os argumentos. Desde então, o senador Fernando Bezerra tem se debruçado acerca do mérito dessa matéria, ouvido senadores da República, inclusive produzindo seu relatório com a participação do líder da minoria, senador Jean Paul Prats, e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o ex-presidente Davi Alcolumbre, e ouvindo também, sobretudo, os estados da federação, através dos secretários de Estado. Os secretários apresentaram 7 pontos de atenção em relação ao PLP 18, que estão na consideração do senador Fernando Bezerra. O Executivo, então, pondera em relação a esse mesmo PLP o seu ponto de vista e a sua necessidade, e além da defesa do PLP 18 nessa reunião, o Poder Executivo também anuncia medidas de sua parte, de sua autonomia, em relação à desoneração tributária dos combustíveis. Isso tudo revela, de fato, uma grande preocupação nacional hoje, que envolve todos os poderes da República, todas as instituições, com o preço dos combustíveis e com o sacrifício da população brasileira e dos consumidores brasileiros em relação a esse item. Então, o Senado Federal recolhe todos esses argumentos do Poder Executivo, sobretudo esses anúncios da possibilidade concreta da desoneração de PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol, da indenização aos estados sobre uma alíquota zero de ICMS em relação ao diesel, gás natural e gás de cozinha, GLP, e gás de cozinha. Portanto, medidas que, evidentemente, haverão, e nós assim esperamos, refletir na ponta final para o consumidor como uma desoneração importante. Então, acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar, então, se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da Federação, e esperamos muito brevemente ter uma definição em relação a esse relatório do senador Fernando Bezerra Coelho. Mas, de fato, uma oportunidade ao diálogo, uma oportunidade ao consenso e, o que é o mais importante, favorecer o consumidor final em relação ao problema gravíssimo que nós temos hoje, que é o preço excessivo do combustível na bomba dos postos de combustível. Muito obrigado. Informamos que, devido a alterações de programação, não será possível a realização de perguntas. Agradecemos a presença de todos. Boa noite.